Olá, boa tarde. Começando mais uma live aqui pelo Facebook do Diário da Região. E hoje, para falar de tecnologia, a gente recebe o empreendedor Beto Braga e o cientista Fábio Gandur, ex-cientista-chefe da IBM, que deu uma entrevista bastante interessante para a gente na revista Vida e Arte do mês de abril. E hoje a gente recebe esses dois mestres para falar sobre tecnologia, o papel da tecnologia no mundo pós-pandemia. A gente começa aqui com uma frase bacana do Arvind Krishna, novo presidente da IBM, e ele disse assim que a jornada da transformação, que deveria durar alguns anos, está agora sendo compactada em alguns meses. E realmente a gente pode ver que a tecnologia, a pandemia acabou acelerando muitas mudanças, principalmente no que diz respeito à tecnologia, né? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Beto, Fábio, muito obrigado por terem aceitado esse convite. Tio da parte de vocês. Eu que agradeço também, é uma honra. Bacana. E assim, eu acho que o primeiro assunto que a gente precisa abordar aqui hoje é justamente essa aceleração nas mudanças, né? A pandemia acelerou algumas mudanças que já estavam acontecendo, tanto na vida das pessoas quanto na vida das empresas, né? Vocês acreditam que depois que tudo isso passar, depois que passar essa pandemia, as coisas vão voltar a ser como antes ou o normal vai ser um normal diferente do que a gente está acostumado? Quem quer começar? Beto, Fábio? Vai lá, Beto, vai você, vai. Obrigado, Fábio. Eu acho que vai existir um novo normal. Não vai ser mais a mesma coisa que acontecia antes. Eu acho que não dá para ter essa expectativa, né? Nós vamos ter que nos adaptar a uma nova realidade. Essa questão da pandemia é uma coisa que era esperada, né? Houveram vários alertas para trás de que aconteceria alguma coisa nesse sentido. Então, nós vamos ter que incorporar uma nova realidade, né? Na área de tecnologia, algumas mudanças vão ser feitas, algumas coisas foram antecipadas, né? Você vê, por exemplo, a minha filha está em casa tendo aula, ensino à distância, né? Ela tem 14 anos, né? E, assim, tem várias situações aí que vão ter que ser mais encorpadas, né? Para poder atender uma demanda de um público novo, né? Bom, vou dar minha opinião. E eu vou resumir minha opinião numa frase. O novo normal será absolutamente anormal. Para mim, para você, Beto, mas não para sua filha. Sim. Sua filha vai achar o novo normal muito normal. Mas para mim vai ser anormal. Sim. Gabriel, não sei, está no meio do caminho. Tá? Agora, toda vez que a gente fala de pós alguma coisa, né? O título, Tecnologia no Mundo Pós-Pandemia. Eu gostaria de estruturar um pouco esse pós-pandemia. Pós-pandemia aponta na direção da criação de um cenário. Como cientista, eu tive que construir cenários a vida inteira, prospectar o futuro. Existem métodos e modelos para se construir cenários. Eu posso fazer de cara uma primeira divisão. Eu posso construir um cenário geral para pessoas todas que nos ouvem aqui, mas eu também posso construir um cenário específico para um segmento de indústria ou para uma empresa, né? Eu tenho feito muito cenário por encomenda de empresas que me solicitam esse cenário. E o cenário ele tem 3 níveis. Acho bom colocar isso no início da nossa conversa para a gente estruturar o que a gente vai falar daqui para frente. O primeiro nível é o nível do confirmável. É aquilo que praticamente já está acontecendo, tipo ensino à distância, telesaúde, teletrabalho, teletudo, ou tele qualquer coisa. Daqui a pouco a gente volta nisso. O outro nível no cenário
é o nível do provável, coisas que podem acontecer. E o terceiro nível é o nível do possível. Por exemplo, em geral, o nível confirmável é o nível realista, coisas que já estão acontecendo. O nível do provável é um nível otimista. Vai ser tudo bacana, um novo normal, vamos mudar, etc. E o nível do possível é um nível normalmente pessimista, meio distópico. Então, criado esse arcabouço de discussão, eu volto a palavra para o Gabriel para ver para onde ele quer seguir. Eu acho que um tema que a gente precisa abordar e que tem impactado muito a vida das pessoas são as relações de trabalho, né? O home office, por exemplo, virou o normal para muitas profissões e isso só foi possível graças à tecnologia, né? A tecnologia que possibilitou que algumas profissões pudessem trabalhar em casa. Diante disso, será que a gente pode ver um êxodo dos escritórios e as pessoas trabalhando mais em casa ou ainda vai haver, né, essa necessidade de sair para trabalhar? Beto quer lidar com isso? Como empresário? Posso, claro, não. Ainda mais como dono de espaço de coworking, né? Veja, assim, os espaços de coworking nos últimos anos vêm sendo vistos como o espaço de trabalho do futuro, por conta de uma série de qualidades que agrega no trabalho, mesmo num grupo ali que está fechado dentro de um espaço. Isso vai ter que ser mudado de algumas maneiras, né? Nós vamos ter que fazer algumas adaptações para poder manter esse tipo de trabalho. O problema é que eu acho que a gente não tem como prescindir do contato, né? Do networking, de algumas características que o trabalho remoto não consegue suprir. Mas não tenha dúvida que isso vai ser compensado em alguma hora. Vão existir serviços, plataformas, que de alguma maneira isso daí vai ser... Esses benefícios que não tem hoje vão ser atingidos. Mas não são todos os serviços que podem efetivamente ir para a área remota, né? Então, eu acredito que vão existir algumas situações em que efetivamente isso vai ser mais efetivo e outras que não. Né? Agora, dentro do que o Fábio estava colocando, dos 3 cenários, o cenário claro hoje é esse. Né? Nós estamos caminhando por uma situação de trabalho remoto, nós estamos vendo shows sendo cancelados, grandes eventos, futebol, basquete, uma série de coisas que estão sendo cancelados. Isso também, eu acredito, que vai dar um incremento grande na questão de realidade virtual, né? de realidade aumentada, né, que era uma tendência também, né? Enfim. Mas eu acho que é por aí. Bom, vamos lá. Pegando um gancho do que o Gabriel falou, ele citou o Arvind Krishna, que eu conheço bastante bem. A jornada de transformação está sendo acelerada pela pandemia, né? Como o jornal Diário da Região mencionou, uma coisa que eu escrevi para divulgar a nossa live no meu canal do Facebook, existe um autor que, em 1900 e qualquer coisa, lá atrás, o Jared Diamond, ele disse que, num livro chamado Armas, Germes e Aço, que 3 coisas modificavam, aceleravam as transformações na humanidade: guerra, epidemias e industrialização. Daí o título do livro, Armas, Germes e Aço. Bom, então, ele não chegou a prever essa epidemia de coronavírus, não é isso, ninguém tem bola de cristal. Mas ele dizia que as epidemias promoviam grandes mudanças na sociedade, necessidades de adaptação, tipo isolamento social, distanciamento social, quarentena, etc. Bom, o que está acontecendo? A gente já vinha vendo uma transformação interessante.
sai tudo que é átomo, entra tudo que é bit. Os átomos são representados por bits. E a gente pode dar nomes para isso, tipo teletrabalho. Sai o escritório e a cadeira em átomos e entra o escritório e a cadeira em bits. Telemedicina, tem até teleamor, meio sem graça, mas tem, tá certo? Então, o que aconteceu com a pandemia? Ela acelera esse processo de transformação de átomos em bits. Essa é uma das coisas que está acontecendo com a teleeducação e com outros teles que vão surgir por aí. Tá ok? Tem hora que eu transformo átomo em bit, mas depois eu tenho que voltar para trás, eu tenho que transformar bit em átomo de novo. O que eu quero dizer com isso? Eu faço o pedido do delivery em bits, mas a pizza tem que chegar em átomos, senão não adianta. Então, esse tipo de transformação para frente e para trás é algo que vai acontecer. Esse é o efeito da tecnologia no mundo pós-Covid. E alguma coisa que também vai acontecer num cenário razoavelmente otimista, portanto provável, é a transformação dessas crises em oportunidades. Todas as crises geram oportunidades. Vamos por aí, Gabriel? Vamos por aí. Assim, vocês estão falando, né, que as crises geram oportunidades, e de fato é o que a gente tem visto, né? Embora alguns setores sejam muito impactados por essa crise provocada pela pandemia, lockdown em muitos lugares, em outros um fechamento parcial, como aqui, tem muitos setores impactados, mas por outro lado, tem setores que estão conquistando seu espaço justamente agora, né? Saiu recentemente uma informação que as ações do Zoom, que é essa plataforma que a gente está utilizando para fazer essa reunião, subiram, decolaram, né? Explodiram. Foi o aplicativo mais baixado em abril de 2020. Pois Olha só. Porque estava preparado para oferecer uma solução bacana para esse momento, né? Então, de fato, o que a gente vê é essa aceleração das mudanças e vocês conseguem destacar alguns setores que estão mais estão sendo beneficiados por isso, além dos aplicativos de videoconferência? Posso rebater essa primeiro, Beto? Sim. Manda ver. Depois mando para você, passo para você. No cenário provável, existe uma... Recapitulando, né? O confirmável é o que já está acontecendo. O provável é o que a gente vislumbra. E o possível é mais lá na frente. No cenário provável, eu acho que essa pandemia e todas as restrições impostas para o seu controle, essas restrições vão levar à criação de novos valores humanos. Por exemplo, se eu perguntar para a nossa querida audiência o que vocês querem hoje, um médico de UTI ou um jogador de futebol? Tá? Nota que é uma pergunta de difícil resposta. Você quer um cantor sertanejo ou uma enfermeira? Pensando no trabalho que essas profissões executam. Tá certo? Então, vai haver uma revalorização do ser humano. Obviamente, eu quero continuar assistindo o jogo, mas nesse momento, que nem jogo tem, tá? É bom garantir o intensivista. Eu quero continuar ouvindo, tá? o sertanejo, mas nesse momento eu talvez preferisse ter o auxílio de uma enfermeira. Então, novos valores humanos vão surgir. E, a partir daí, viu, Beto, você comentar, novos modelos de remuneração. Sim. Como que a gente vai pagar as pessoas? Exatamente. O que você acha?
Então, eu acho que dentro desse cenário novo que está sendo construído e a valorização das pessoas, como você está falando, eu acho que essa questão da remuneração que você levantou é um desafio, né? Porque é um baita de um desafio. Como que você vai mensurar essas coisas? A gente aprende, por exemplo, nos últimos anos, que com o modelo de trabalho com startup, por exemplo, de você estar levando um aplicativo para inúmeras pessoas e você cobra um valor baixo para conseguir ganhar em escala, né? E fazer viabilizar aquele seu negócio, né? Você tem aí alguns caminhos para tentar seguir, né? Mas é muito difícil hoje a gente analisar para que lado vai, né? Nós estamos quase como uma situação de uma criança que está aprendendo a andar, né? Ou melhor ainda, eu acho, né? Talvez uma pessoa que sofreu um acidente e está reaprendendo a andar, né? É uma reabilitação, é uma fase de reabilitação. Então, nesse cenário agora, vão aparecer diversas oportunidades. Eu estava lendo esses dias atrás, por exemplo, que o Domino's Pizza nos Estados Unidos, em Houston, se não me engano, eu não sei se você viu isso, eles se juntaram com uma empresa de robótica e estão fazendo entrega delivery com robô. O carro sai sozinho com as pizzas dentro, a pessoa faz o pedido, que é isso que você estava dizendo, né? Você sai do átomo para o bit e volta para o átomo, né? Então, o bit, no fundo, ele acaba sendo um intermediário nessa situação, né? Intermediário. E é isso que nós estamos tentando mensurar hoje. Dentro desse negócio do IAB, por exemplo, que eu estava falando, anteontem eu estava super curioso, porque falei, poxa, minha filha está estudando online aqui em São José do Rio Preto, no São José, que é uma bela de uma escola, mas, por exemplo, por que ela não pode estar fazendo o EAD dela, do high school, numa escola americana hoje, né? Então, você começa a ter, eu acho que, possibilidades de globalização nesse sentido, de você ter ferramentas que estão sendo desenvolvidas em outros países e você poder aplicar elas aqui. Então, eu acho que as possibilidades de crescimento nesse sentido são infinitas. E, por um outro lado, eu acho que o Brasil e os outros países, nós vamos ter que passar por um processo de reindustrialização, para a gente não ficar refém de um único país, de uma única possibilidade de socorro numa hora difícil como essa, né? Existem indústrias que devem ser estratégicas e elas devem ser valorizadas. E isso vai ter que voltar a trabalhar. É uma coisa que Rio Preto, por exemplo, deve começar a se preocupar. Pensar na cidade que nós queremos para daqui 20, 30 anos, né? Com certeza, Beto. Antes da gente continuar, deixa eu ler alguns comentários que estão... O pessoal que está participando aqui da nossa live, a Jucimar Santos, o Oswaldo Nascimento tem uma pergunta para o Fábio, eu vou ler daqui a pouquinho. A Fernanda Gomes Luz Braga, falando que as filhas... Conhece, Beto? Minha irmã, amiga do Fábio. Falando que a filha dela, as aulas da filha dela, de 4 anos, são pelo Zoom, assim como as reuniões de trabalho. A Nádia Aparecida Catanossi, a Elisa Almeida, o Jair Delboni e a Antônia Ferrareto. Pessoal comentando, tá deixando seus comentários aqui na nossa live. Eu acho que tem mais comentários que não estão aparecendo aqui para mim. Depois eu vou ver. Mas tem uma pergunta do Oswaldo Nascimento que é direcionada para o Fábio. Pois não. Diz assim, Fábio, você pode discorrer a respeito do papel que a sustentabilidade ocupa e ocupará no mundo e particularmente na tecnologia? Bom, sustentabilidade é uma das minhas paixões já há muitos anos, muito antes dessa palavra entrar na moda, né? Desde Priscas Eras, quando eu li o livro do Konrad Lorenz, 1973. Tenho vergonha de confessar, não, tá? Eu passei a ser um apreciador da temática de sustentabilidade. Eu acho que o tema sustentabilidade ele evoluiu, infelizmente, na direção de um modismo, e aí surgiram esses movimentos de vamos abraçar as árvores do parque. Não é isso que
garante a sustentabilidade do planeta. Tá? Mais recentemente, está havendo um amadurecimento com relação ao que se interpreta como sustentabilidade, como modelo de produção sustentável. E a pandemia está nos trazendo uma lição incrível sobre sustentabilidade. Se o Oswaldo é interessado no assunto, o Oswaldo Nascimento, certamente ele viu essas notícias, mas se ele ainda não viu, vamos colocar para ele agora. Gente, vocês viram como a Terra se cura rápido? Assustador. É só parar de andar de carro, é só parar de queimar combustível fóssil, que as cidades que tinham nuvens de poluição, poluentes tipo monóxido de carbono pairando sobre as cidades, eles vão desaparecendo com a maior facilidade em pouco tempo. E tem uma outra coisa muito interessante, não sei se vocês estão acompanhando. Acredito que sim. Com a retração da espécie humana na ocupação dos espaços, espécies selvagens estão ocupando os espaços. Então, a gente vê, por exemplo, na periferia de Londres, estão aparecendo renas, viados, não sei. Cervos. Alguns desses. Como é o nome? Cervos. Cervo, que andavam ali por aquela região e que tinham desaparecido. Existe um vídeo circulando na internet que eu acho que é verdadeiro, mas é preciso tomar muito cuidado com essa história de fake news. Tá? Teoricamente, esse vídeo foi feito no campus de uma universidade em São Carlos, que é ali perto de uma grande área que pertence à Latam. Tem uma pista de pouso lá, de ensaio, então tem uma grande área isolada. E esse vídeo é de alguém que estava andando de moto, supostamente, acho que ele é verdadeiro, supostamente no campus de uma universidade, e encontrou um casal de onças. Ou seja, na medida em que o homem desocupa o espaço, espécies selvagens passam a reocupar esses espaços. Portanto, não se surpreenda se você encontrar uma onça no meio do caminho, mas também não vai matar a onça. Tá? Que eu quero dizer com isso para resumir? A sustentabilidade do planeta tem cura. A doença da insustentabilidade é curável e é rapidamente curável. Pessoal, a gente não pode esquecer disso. Eu vivo procurando bons resultados, algum bom resultado nessa pandemia, nas restrições impostas pela pandemia. Então, por exemplo, a gente não precisa se movimentar tanto, não precisa usar tanto combustível fóssil, não precisa se deslocar tanto, a gente pode fazer um bando de coisa em casa, inclusive pão, né? Nada contra a padaria, mas dá para fazer pão em casa. E acho que uma das coisas boas que a pandemia nos ensinou é que todas as consequências do desprezo à sustentabilidade que a gente dava pode ser rapidamente revertido com pouco esforço. Minha opinião para o Oswaldo. Pode comentar, Oswaldo, aí no texto que está rolando aqui. Só uma parte, eu acho que a própria pandemia, né, Fábio, é uma reação, né, por conta da nossa invasão ao ecossistema de várias espécies, né? Isso. Então, e as últimas que houveram, Ebola, SARS, todas elas, no fundo, tiveram essa mesma origem, né? O Jared Diamond, no livro que eu mencionei no começo da nossa conversa, tem um capítulo que disse que os animais tornados domésticos vão trazer grandes ameaças para a espécie humana. Tá? Enfim, a vida vai em frente. Sim, a vida prevalece. Pois é. Bom, acho que está respondida a pergunta do Oswaldo sobre sustentabilidade.
Vamos seguir aqui com as nossas perguntas. Eu acho que tem um tema que a gente não pode deixar de fora, que é o seguinte, o monitoramento, né? A gente aparentemente está caminhando para um futuro mais monitorado. O governo do estado tem usado dados de celulares para monitorar onde as pessoas estão, se elas estão circulando pela cidade ou ficando em suas casas. Esses dados têm sido utilizados para definir o nível de isolamento social nas cidades de todo o estado e, consequentemente, traçar estratégias. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Como vocês veem a utilização desses dados para traçar estratégias no combate à Covid e se a gente está mesmo caminhando para um futuro mais monitorado. Eu não acho que a gente esteja caminhando para um futuro mais monitorado. Nós já estamos nele. Exatamente. Não é, Beto? Sim. Mas nós já estamos nele. E o corolário desse teorema é um pouco agressivo. Mas vamos lá. Nós não temos que falar só de coisa boa, nós temos que virar a moeda do outro lado. Tá? Meu amigo, você não tem importância alguma. A importância é o seu celular. Quem te representa é o seu celular. O seu celular é o dispositivo de conexão com o resto do universo. Esquece você. Tá? Você é só um bolso que carrega o celular dentro. O importante é o celular. Tá ok? Se você der o seu celular para uma outra pessoa e essa outra pessoa começar a operar o seu celular, qual a sua importância? Nenhuma. O importante é o celular. Outro bolso está carregando o seu celular. Foi essa sociedade que a gente construiu baseada em tecnologia, principalmente em tecnologia móvel. É preciso ter consciência disso, tá? E, colocando uma frase assim de alto impacto, tenha consciência da sua insignificância diante da representação dos seus átomos em bits. Seus átomos não têm a menor importância. Os bits que você representa, isso sim. Eu acho que essa questão é o que o Fábio falou, a gente já está sendo monitorado e não é de hoje, já faz um bom tempo. Né? A gente fala muito a respeito do 1984, né, do George Orwell, né, que é o grande irmão, que ele ia controlar, tudo mais. Eu acho que o pessoal esquece um pouco do Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, né? Eu acho que nós estamos muito mais próximo deles do que do 1984. Porque o Aldous Huxley, no livro, ele dizia que a gente ia ser controlado pelo prazer, ao contrário do 1984, que defendia que a gente ia ser controlado pela dor. Né? E você usa o celular com prazer e você está passando as informações, você está sendo monitorado por ele. Né? É o que o Fábio estava dizendo. O celular é o que é o importante, porque ali tudo que você faz nele é absorvido por tecnologias que vão analisar aquilo e, assim, sem falar nos mitos, né, que diz que existem, que empresas abrem a sua câmera, escutam seu áudio, né? Então, exatamente. Isso tudo já é uma realidade, né? Beto, desculpe te interromper. Vamos lá. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Uhum. Estou olhando para a câmera, de vez em quando eu olho para lá. Por quê? Porque aqui o celular está acompanhando a live no Facebook. Então, eu vou vendo que o pessoal vai conversando aqui do lado, mas estou participando aqui com vocês. Sabe, Gabriel, eu sugeria a você fazer uma enquete. Certo. Você vai se surpreender com o resultado. A enquete é a seguinte: vê quem consegue ir no banheiro sem levar o celular. Tá? Ir ao banheiro, tá certo? Principalmente para número 2, é uma função extremamente primitiva da espécie humana. Tá? Tenta ir no banheiro e não levar o celular, para você ver a falta que você sente. Tá certo? Então, eu fico imaginando,
será que o uso do celular estabeleceu alguma conexão com o intestino da espécie humana? Tá? E a enquete seria: quem leva o celular quando vai no banheiro? Olha, vai ser fantástico fazer essa investigação, vendo idade, sexo, estado civil, sexo ou gênero, tanto faz, estado civil e por aí, né? E monitorando quem leva e quem não leva o celular no banheiro. Portanto, já estamos lá. Eu abri a enquete aqui ao vivo. A enquete está na nossa live. Vai Já aparecer está rolando, né? vai Depois aparecer você me para o passa pessoal o votar. resultado. Se quiser dar uma sofisticada, pergunta o tempo médio que o cara fica com o celular no banheiro. Ó, Sofisticou, Beto. Boa, boa, boa. a gente já estourou um pouco o tempo que a gente tinha combinado, de meia hora, mas Sim. eu queria ver com vocês se dá tempo de fazer mais uma perguntinha aqui para a gente Para finalizar. mim dá, eu estou à sua Tranquilo. disposição, espero que o Beto também. Sim. E eu gostaria que você me reservasse no final 30 a 40 segundos para que eu pudesse trazer um outro aspecto aqui, tá? De Claro, virar essa moeda claro, do outro lado. claro. Só mostrando aqui alguns comentários, né? A gente estava falando desse futuro monitorado, na verdade, esse presente monitorado. Eu até queria colocar isso aqui. Cada vez que você instala um aplicativo e dá suas permissões para o aplicativo, às vezes a gente faz isso no automático, nem vê, né? Mas a gente está dando permissão para o aplicativo acessar a nossa câmera, a nossa localização, as fotos da nossa galeria, as nossas mensagens de texto. Cada vez que a gente faz isso, a gente já está sendo monitorado de alguma forma por esses aplicativos. É que a gente usa esses aplicativos pelo prazer, como o Fábio citou, mas o presente já é monitorado, não é só o futuro que será. É que agora parece que as pessoas estão tendo mais consciência desse monitoramento porque estão vendo um governo, né, uma autoridade governamental, usando dados de celulares para traçar estratégias. Eu acho que tem essa questão da consciência, né? A Verônica Santos comentou aqui, né, a gente estava falando disso, ela comentou que a gente já vê isso na própria China, reconhecimento facial para identificar alguém com vírus. Tem aeroportos que identificam a temperatura também, né, se a pessoa está com febre, se não está. Então, o monitoramento está aí, a tecnologia já é usada realmente para isso, né? E agora, trazendo aqui uma questão, a inteligência artificial, como que vocês veem o papel da inteligência artificial nesse mundo pandêmico, nesse mundo durante a pandemia e no pós-pandemia também? Posso, Beto? Fábio, por favor. Moçada, olha só, não precisa nem de inteligência artificial. A inteligência natural já é capaz de identificar ameaças, não necessariamente epidemias causadas por um vírus mutante como esse Covid-19. Ok? Mas já existe uma outra ameaça que, por sinal, vem da Ásia. Tá? São vespas gigantes que têm entre 4,5 e 6 centímetros de tamanho, extremamente agressivas, destroem abelhas, destroem outros insetos e têm um veneno fortíssimo. Elas só existiam lá na Ásia. Aí, moçada, se vocês entrarem aí no Google e procurar por vespas assassinas, vocês vão encontrar o que eu estou querendo dizer. O nome científico desse bicho é Vespa mandarinea. Tá? Elas vêm da Ásia e já foram encontradas no sul do Canadá, no lado oeste, no lado do Pacífico. Já estão por lá. Tá certo? Bom,
O Canadá é um país com clima extremamente inóspito, frio, pouca biodiversidade vegetal. Imagina quando essas vespas baterem neste exótico país tropical chamado Brasil, com esse calorzinho, com essa florestona da Amazônia. Que horror! Elas vão se reproduzir, entendeu? Numa velocidade... Aedes aegypti. Tá? Então, outras ameaças virão. Lamento informá-los, mas não posso omitir esse fato para vocês. Isso está aí, está na esquina. Diferença entre a vespa e o vírus é que a vespa a gente enxerga e o vírus a gente não vê. A vespa, a gente já tem uma tecnologia de ponta aqui no Brasil para combater a vespa, que é aquela raquete elétrica, né, que a gente já está acostumado a usar para combater o Aedes aegypti. Então, essa história de inteligência artificial, inteligência artificial está muito na moda, né? Mas a gente precisava usar a inteligência natural para prospectar essas coisas que estão chegando aí. Ok? E se defender delas, ou pelo menos se preparar para lidar com elas. Fala, Beto. Então, eu acho que essa questão da inteligência artificial, por exemplo, ela já está, assim, apesar de estar na moda, como o Fábio falou, é uma das coisas que eu acredito que vai ter um crescimento grande agora nessa situação. Por exemplo, na área de saúde, que é a área do Fábio, né? O Fábio é médico, né? E eu acredito que isso vai ter uma importância muito grande para fazer alguns tipos de diagnóstico, até mesmo pelo celular, tudo mais. Então, assim, uma das coisas que eu leio, que eu já vi alguns anos atrás, né? Teve um cientista do MIT, se não me engano, do MIT, eu não me lembro o nome dele agora, mas que ele falou o seguinte, que no começo do século XX, o diferencial no mercado de trabalho era você saber ler e escrever. E que ele acredita que no começo do século XXI e no século XXI, esse grande diferencial vai ser você saber programar. Né? Então, tanto que ele criou um aplicativo gratuito que ele disponibiliza no site do MIT para ajudar crianças a entenderem lógica de programação. Então, assim, se você juntar esse cenário que nós estamos hoje, com trabalho remoto, com teles de todo tipo de coisas, telesaúde, teleconferência, todas essas coisas mais, esse tipo de, incluindo aí inteligência artificial, eu acho que você tem um panorama do que pode vir a acontecer, uma linha do que as pessoas podem procurar como alternativa de futuro para o seu desenvolvimento pessoal, dos seus filhos, tudo mais. Porque a inteligência artificial, ela vai, de uma certa maneira, ocupar o espaço mecânico, né, da nossa atividade, né, como os robôs, tudo mais, né? Então, isso vai acabar tendo um desemprego, né? Algumas atividades vão deixar de ser relevantes em função disso. Então, as pessoas têm que começar já hoje a procurar alternativas para poder suprir para complementar esse espaço que elas vão perder, né? Então, mas a inteligência artificial já tem um bom caminho sendo trilhado, mas tem muito ainda para ser feito. Legal, Beto. Eu acho que a gente já está caminhando para o final, a gente já passou de 40 minutos aqui conversando. Nem parece, né? A gente conversa, o tempo passa tão rápido. Mas o Fábio me pediu uns 40 segundos, 1 minuto, para fazer as considerações finais. Aqui pelo seguinte, eu tenho 2 preocupações nesse contexto do nosso título, Papel da Tecnologia no Mundo Pós-Pandemia. Tá? Uma preocupação é, ao mesmo tempo, um receio. Receio é uma maneira sutil de dizer morro de medo. Tá? Eu tenho medo da gente caminhar para um cenário distópico,
um cenário tipo Mad Max. Tá certo? Normalmente, o que cria cenários distópicos são a escassez de alimento e escassez de água, né? Quem acompanhou aí o surgimento de cenários distópicos com grandes revoltas, revoluções populares e a total perda da legitimidade do aparelho de Estado, né, do arcabouço legal, coisas que aconteceram principalmente na África, tá? Sabe que por trás existe escassez de água, escassez de alimento. Certo? O Brasil tem um posicionamento muito confortável como potência agrícola. Tá? Então, eu acho que nós não seremos vítimas de escassez de alimentos. Mas a gente tem uma desigualdade social grande. Ok? E isso favoreceria, tá, um cenário distópico se essa desigualdade social não for rapidamente equilibrada, nem que seja em caráter emergencial. Ok? De alguma forma, aí, com planos de distribuição social de dinheiro, etc. Então, eu tenho receio, tenho medo desse cenário distópico, certo? Causado pela escassez de comida e de água. Água mais difícil no Brasil. Comida, não sei. Apesar da gente ter um bom posicionamento como potência agrícola. E a outra coisa que me assusta um pouco, que é uma pergunta que eu ainda não consegui responder, é o seguinte: nós vamos perder muitas vidas. Provavelmente, a gente perca essas vidas mais para a base da pirâmide econômica, mais na base. Ok? Onde as medidas de isolamento social não são obedecidas porque as pessoas não entendem o que é isolamento social. E elas têm dificuldade de conviver com algo que elas não veem, elas não enxergam. Coronavírus? O que é isso? Tá todo mundo de máscara na rua, eu vou pôr uma também. O cara pôs a do Palmeiras, eu vou pôr a do Corinthians. Tá certo? Então, está morrendo muita gente. Tá? Está morrendo muita gente. A minha questão, e eu não consigo responder essa questão, é qual será o impacto dessa perda massiva de vidas, ok? Nesse extrato da pirâmide social. Por incrível que pareça, eu acho que essa perda massiva de vidas será péssima. Mas você sabe que, de vez em quando, eu suspeito que tem gente que acha isso legal, tá? E vou me permitir não discorrer mais sobre esse tema, apenas dizer que ele me preocupa um pouco e eu não queria perder a oportunidade de compartilhar essa preocupação com vocês aí da região de São José do Rio Preto, né? Onde eu nasci. Ei, moçada, eu nasci aí, tá? Saí há muitos anos e frequentei o mundo, me sinto bem globalizado, mas eu nasci aí em São José do Rio Preto. Para quem não sabe, na maternidade ao lado do Santo André. Isso, lá do lado do Colégio Santo André, ali tinha uma maternidade. Eu também. Que não existe mais. Para quem não sabe, quem está assistindo a gente não sabe, o Fábio está participando dessa live, ele está lá em Campinas, no sítio, né, Fábio? É isso? É uma pequena propriedade rural, Sim. não dá nem para chamar de sítio, Não, é uma chacrinha, mas eu, por uma feliz coincidência, me mudei para cá, podia até inventar uma história, né, Gabriel? Né, Beto? Dizer, não, eu tive uma tremenda visão estratégica do coronavírus e me isolei. Não, mentira, foi nada disso. Foi uma Fábio, coincidência. Você me falou isso. Pra cá. Você me falou isso. Você me falou exatamente isso na entrevista lá em março, quando a gente ainda nem estava em isolamento social. Nem sabia. Né? Eu me mudei para cá e aqui estou e acho que só vou sair daqui em 2021. Agora, eu não sei se vocês viram hoje, os estudos científicos vão progredindo a respeito do comportamento do coronavírus
E a OMS hoje publicou algo, é claro que esses organismos internacionais que têm uma grande capilaridade nas notícias que disseminam, eles têm que ser cuidadosos. E quando eles falam, é possível que esse vírus não desapareça jamais, muito provavelmente lá atrás eles têm boas razões para achar que não vai desaparecer mesmo. Tá certo? Só que eles não podem dizer que não vai desaparecer para não divulgar o pânico. Então, hoje, o diretor de atendimento de emergência da OMS, ele falou, em outras palavras, o seguinte: moçada, olha só, o vírus da HIV apareceu e não foi embora nunca mais. Está pintando que esse coronavírus também não vai embora nunca mais. Ele vai ser uma doença endêmica e não mais epidêmica. Epidêmica vem e desaparece. Endêmica vai e volta, como é o caso da gripe. Gripe comum, ela vai e volta. Tá? Ela vai e volta em cada inverno. Então, é isso. Se isso acontecer, eu fico recluso aqui no meu cantinho rural, tanto quanto for necessário. Super obrigado, viu, Gabriel? Muito obrigado, Fábio. Beto, quer fazer suas considerações finais para a gente encerrar também? Não, só agradecer ao Diário da Região, assim, de estar participando aqui, e pela satisfação de ver o Fábio, né? Então, é sempre uma alegria, né? O Fábio é um cara que eu admiro muito há muito tempo e eu costumo segui-lo, né? Então, assim, é um motivo de muita honra e orgulho estar aqui hoje. Eu agradeço ao Diário por essa oportunidade. Olha, Gabriel, eu falei no começo, mas ainda não estávamos no ar, que na preparação para fazer essa live, eu coletei um monte de material aqui que eu sabia que ele ia transcender o espaço que a gente tinha aqui ao vivo, mas eu vou colocar tudo que eu coletei num artigo, mando para você e você publica onde você achar melhor. Eu também solto aí depois no meu LinkedIn, seremos felizes para sempre. Valeu? Manda assim que a gente publica e os nossos leitores que estão acompanhando aqui a live já fiquem atentos para acompanhar também esse artigo que vai ser publicado então nos próximos dias. Beto, Fábio, muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter aceitado esse convite. A gente extrapolou o horário aqui porque realmente o tema tem muita coisa para falar e agradeço também a todos que acompanharam a nossa live até agora, que comentaram. Não vai dar para ler os comentários de todo mundo, né? Eu li no comecinho os nomes de alguns, mas teve muitos comentários. Eu agradeço a todos que participaram. E lembrando que na sexta-feira a gente tem duas lives, uma às 2 horas da tarde, falando de saúde mental em meio à pandemia, e outra às 4h30 da tarde, o Papo Cultural, com música, uma conversa sobre cultura com o jornalista Arlen Félix. É isso, a gente se vê então na sexta-feira. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, muito Fábio. Obrigado. Tchau, Beto. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Beto. Obrigado a todos. Obrigado aí, gente.